Olá! Os candidatos com pendências na Justiça podem ficar sem acesso aos recursos do Fundo de Financiamento de Campanhas. Esse fundo foi criado em 2017, quando foi aprovado o financiamento público de campanhas eleitorais. E uma proposta em tramitação na Câmara estipula que aqueles que tiverem a candidatura indeferida por inelegibilidade terão que devolver os recursos que foram usados com os valores do fundo. E a autora da proposta é a deputada Jaqueline Cassol, do Progressistas de Rondônia. É com ela que eu converso nesta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Jaqueline. Olá, Regina. Olá a todos. Um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês e apresentando, esse projeto de lei aí, no momento em que a gente discute essa questão do fundo de financiamento de campanha e poder contribuir aí com o desenvolvimento do nosso país. Deputada, eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes e espectadores como funciona hoje a utilização desses recursos do fundo e como que vai ficar quando a sua proposta for aprovada. Bom, o FEFEC, conforme você falou, Regina, ele foi aprovado em 2016, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Proibiu-se, a doação de campanha de empresas jurídicas, e aí criou-se esse fundo. Conforme a legislação hoje, a Lei 9.504, não existe nenhuma previsão de que candidatos que já tenham causas já pré-existentes, que aí no caso seria as hipóteses da lei do ficha limpa, hoje não impede que ele tenha esse fundo de especial, esse FEFEC, depositado na conta dele como candidato. Então, o projeto de lei... Não, é porque não impede, mesmo que ele já tenha sido condenado pela ficha limpa, se ele viesse candidatar de novo, ele ainda tem direito a usar esse recurso? Então, na verdade, hoje a legislação não tem previsão legal, Regina, para a questão de devolução, não tem nada nesse sentido. Então, a ideia é justamente porque o artigo 16, ele fala, o 16 ou 16A, se não me falha a memória, ele fala que o candidato, que ele, antes de ter o registro dele deferido ou indeferido, ele pode praticar todos os atos de campanha, inclusive receber a doação do FEFEC. Um caso notório foi o caso do ex-presidente Lula, que ele, mesmo sabendo que tinha causa pré-existente de inelegibilidade, que são as previstas na lei do ficha limpa, ainda assim, se aventurando juridicamente, colocou a candidatura, teve o registro indeferido, recorreu e depois realmente foi mantido pelo TSE, só que foram mais de 30 milhões que o financiamento de campanha, o FEFEC, foram para a conta do então candidato. E hoje, na legislação, embora o Ministério Público Eleitoral tenha entrado com medidas através da Procuradoria Eleitoral para que esse recurso seja devolvido, hoje não existe na nossa legislação nenhuma previsão legal. Então, fica ao critério do judiciário, se devolve ou não. Então, a ideia do PL 4673, da minha autoria, é justamente acrescentar um parágrafo a mais, seria o parágrafo 5º ao artigo 16D da lei das normas eleitorais, justamente para quem tem a causa pré-existente de inelegibilidade ao registro e ou ausência de condição de elegibilidade, ele não poderá ter acesso ao recurso do fundo, ficando obrigado a devolver os valores eventualmente recebidos. Porque se ele já tem a condenação, ele sabe que dentro da lei do ficha limpa ele não se enquadra, e a gente sabe que às vezes a Justiça Eleitoral tem um prazo aí que ela acaba demorando para fazer essa análise de registro, se ele receber o FEFEC, ele tem que devolver. Esse é o objetivo do projeto de lei, Regina, de justamente a gente coibir, frear os que se aventuram aí em causas jurídicas e aí acabam gastando dinheiro do financiamento de campanha, que é um dinheiro público. Agora, hoje o TSE ele já busca esses recursos, ele já pede a devolução dos candidatos. Baseado em quê? Não é nessa legislação existente? Não, na verdade, hoje ele pede uma forma, talvez uma ação de cobrança, não existe especificamente
né, alguma previsão legal para ele devolver esse recurso. Até porque, como eu falei, o artigo 16, ele torna o candidato até o julgamento do registro completamente apto. Então, ele recebe, como eu falei, no caso específico do presidente Lula, né, do ex-presidente, ele recebeu a candidatura dele, recebeu 20 milhões, aliás, não 30, 20 milhões do Fundo Especial de Campanha, e depois acabou tendo a candidatura indeferida, e tem ações que estão correndo aí, mas não existe a previsão legal. Então, a partir do momento que esse projeto de lei for aprovado, Regina, aí tem a previsão legal dentro, né, da legislação eleitoral específica, que é a Lei 9.504, para que a gente possa aí cada vez mais resguardar essa questão do dinheiro do Fundo de Financiamento de Campanha, para que realmente seja aplicado com quem tem condições e não se aventure, mesmo sabendo que está inelegível. Agora, deputada, o TSE também permite que, nesse período, antes de ser julgada, o candidato possa até utilizar o horário eleitoral, fazer a campanha. Não teria que ter uma isonomia? O projeto também trata desses outros direitos? Não, na verdade, aí no 16A, Regina, que como eu falei antes, ele é bem claro, né? O candidato cujo registro esteja sob júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. O projeto é bem específico com relação ao FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porque isso sim gera um prejuízo financeiro para a União, porque é um recurso público, né? Então, mas o tempo da TV, ele vai estar utilizando o tempo que poderia ser de algum outro candidato. Nós não entramos nessa seara, nós entramos especificamente no que trata do recurso público, Regina. E tem também a possibilidade, por exemplo, de punição daqueles que já utilizaram e não devolveram? Porque, assim, na verdade, a gente sabe que da legislação é do momento que você aprova para frente, né? A legislação, ela jamais retroage para prejudicar, né? Ou seja, o réu ou o indiciado. Então, é dali para frente. Eu entendo que nas eleições de 2018 nós tivemos tiveram 945 candidatos que tiveram seus registros indeferidos e que receberam 34,100 milhões em dinheiro público para usar nessas campanhas. Então, eu vejo assim, é muito recurso, Regina, dispensado a candidatos que já sabem que tem essas condições pré-existentes e que não é justo, né, alguém que tem condições de estar numa disputa e realmente ter chances de ganhar, ele não receber. E aí depois, como é o caso aqui que eu estava falando de 2018, os candidatos receberam, tiveram seus registros indeferidos e até o momento não devolveram, embora a Procuradoria-Geral Eleitoral tenha entrado, né, com as respectivas ações, só que aí eu não sei te dizer hoje em que pé que está, né, essas ações. Eu espero que seja devolvido. Tá certo, deputada. Realmente, só para lembrar, vai ser só para as próximas eleições, né? Porque não tem tempo de ser aprovado ainda. Isso, é só a partir do momento que aprovar, né? A gente está aí, protocolou o projeto recentemente, então tem todo um trâmite e a gente espera que seja, né, aprovado para as próximas eleições de 2022, porque o FEFEC, existem ainda uma celeuma muito grande, a gente sabe da repercussão que tem aprovação, só que através do Fundo Especial de Campanha, a gente consegue dar condições para que todos os candidatos, até aqueles que não têm condições financeiras, tenham, né, o mínimo de estrutura para poder fazer seu registro, prestação de contas, material gráfico, porque ele tem uma série de despesas durante uma campanha que são essenciais, né? Porque hoje mesmo um registro de candidatura e uma prestação de contas precisa de um jurídico e de um contador. Então, esse fundo ele vem justamente para dar essa equidade para que todos tenham condições realmente de ir para uma disputa em condições de igualdade. E são recursos públicos, né? E são recursos públicos e, na verdade, são 0,34 bilhões que estão sendo aí distribuídos entre os partidos, conforme o regramento também da legislação eleitoral. Tá certo, deputada Jaqueline Cassol, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Regina, e espero que o projeto de lei seja aprovado
e que quanto mais, né, a gente puder resguardar os recursos públicos, isso é de suma importância. Então, embora seja um recurso que foi destinado para a campanha, tem que ter responsabilidade, inclusive para essas pessoas que sabem estar inelegível e ainda assim querem fazer uso do recurso. Obrigada. Eu conversei sobre a restrição do uso de recursos do Fundo para Campanhas Eleitorais com a autora da proposta, deputada Jaqueline Cassol, do Progressistas de Rondônia. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.